Suspensão de contrato e redução de salário podem afetar a sua aposentadoria ou pensão do INSS daqui para frente. Se você não sabia dessa informação, nós vamos explicar tudo para você a partir de agora aqui no canal Economia e Direito. Antes, se inscreve no canal, o canal está começando, ative o sininho e se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ok? Empregador não é obrigado a fazer recolhimento do INSS para funcionário com contrato de trabalho suspenso. Esse é só um dos motivos que podem afetar o valor da sua aposentadoria se você se aposentar nesse momento de pandemia. Quer saber de tudo? Vem comigo que eu vou te explicar a partir de agora. O novo programa emergencial de emancipação do emprego e da renda, que permite a suspensão do contrato de trabalho ou da redução do salário da jornada, muda as contribuições junto ao INSS e isso pode acabar afetando a sua aposentadoria ou pensão. A empresa precisa contribuir durante esse período. O tempo de contrato suspenso ou de salário reduzido vai contar para a aposentadoria no INSS ou pensão? É preciso fazer algum pagamento extra? Bom, você vai entender agora o que acontece nesse período se você der entrada na sua aposentadoria agora. Relacionado à suspensão de contrato de trabalho. Na suspensão de contrato de trabalho, o empregador não é obrigado, ou seja, o seu patrão não é obrigado a fazer o recolhimento do INSS para você. Isso significa que, sem os pagamentos, o período de suspensão não vai contar como tempo de contribuição, que é uma das exigências para que você consiga a sua aposentadoria junto ao INSS. Trabalhador pode fazer o recolhimento para contabilizar o período? Vamos lá. A Secretaria Especial da Previdência e Trabalho afirma que o empregador, ou melhor, o empregado que queira contar o tempo de contribuição durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho está autorizado a recolher para o regime geral da Previdência Social na qualidade de segurado facultativo. Segundo a Receita Federal, a contribuição no período deve ser paga pela Guia de Previdência Social, ou seja, para que o período entre o cálculo da sua aposentadoria, o próprio trabalhador deverá contribuir ao INSS, caso contrário, o tempo com contrato suspenso não será contabilizado. Ou seja, se você quiser contar esse tempo que o seu pagamento está sendo reduzido, na hora de se aposentar, você vai ter que tirar um dinheiro da onde você não tem e fazer uma contribuição INSS facultativa, ou seja, a sua vontade aí no caso vai ter que ser nesse modo. O advogado Roberto de Carvalho Santos, presidente do IEPREV, afirmou ainda que, para que o período conte para a aposentadoria, o trabalhador precisa contribuir sobre um salário mínimo ou mais. Para os valores abaixo disso, a contribuição não será reconhecida pela Previdência Social. Ele afirma que há duas opções de recolhimento: pagamento de 11% ou 20%. Se o trabalhador recolher sobre a alíquota de 11% sobre o salário mínimo, o período só contará para fim de aposentadoria por idade. Já o pagamento sobre 20% entre o salário mínimo e o teto previdenciário permite que o período entre na aposentadoria por tempo de contribuição. Desde que a reforma da Previdência entrou em vigor em novembro de 2019, para chegar ao valor da aposentadoria, o INSS considera todo o período de contribuição. Antes, era feito um descarte das menores contribuições, o que ajudava a aumentar a média salarial do segurado. Na prática, isso quer dizer que, se o trabalhador tem uma remuneração alta e contribuir com o salário mínimo, por exemplo, o recolhimento entrará na contagem de tempo de contribuição, mas poderá afetar a média salarial. Assim, Carvalho diz que o ideal seria contribuir com o equivalente ao salário que você recebe hoje. Porém, diante da redução da renda, essa contribuição tende a ser mais difícil. Relacionado ao pagamento de contribuição, presta atenção, o cálculo de contribuição e a solicitação do pagamento por GPS
pode ser feito via site da Receita Federal. A advogada e presidente da IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante, afirma que há também uma alternativa a quem teve o contrato suspenso e gostaria de continuar contribuindo. Segundo ela, recolhimento pode ser feito por pagamento de uma DARF, documento de arrecadação da Receita Federal, acessado pela Receita Federal, ou seja, no site próprio da Receita. Relacionado à redução de salários e jornada, preste atenção. Em caso de redução de salário e jornada, a empresa é obrigada a continuar pagando a contribuição, mas o recolhimento ao INSS só será sobre o salário reduzido. Nesse caso, os especialistas consultados aconselham o trabalhador a complementar o valor, especialmente quando ele estiver abaixo do salário mínimo. A contribuição abaixo do mínimo não conta como tempo de contribuição nem para a carência, disse Adriana Bramante. Carvalho reforça que o trabalhador deve ficar ciente que, mesmo que a empresa pague a contribuição durante a redução de salário, isso não significa que esse período será contabilizado pelo INSS se o que está sendo pago for menor que o mínimo. Será necessário fazer uma complementação. Caso ele não faça essa complementação via DARF, esse tempo não será computado na aposentadoria dele, nem em futuras pensões, diz o especialista. Relacionado ao valor de contribuição, preste atenção. No caso da redução de salário, o valor a ser pago do INSS pela empresa deve ser proporcional ao salário reduzido e seguido da tabela de alíquota de contribuição. Por exemplo, se o trabalhador recebe o salário mínimo e a empresa reduziu para 50% o seu salário, o patrão deverá continuar pagando a contribuição sobre R$ 550, que é o salário de residual. Conforme a tabela de alíquota, a contribuição sobre esse valor será de 7,5%. Portanto, essa empresa terá que pagar durante o período de redução de salário R$ 41,25, que é 7,5% sobre R$ 550 de contribuição. Porém, o valor mínimo para que a contribuição conte na aposentadoria junto ao INSS é de R$ 82,50 esse ano. É preciso, portanto, que o trabalhador complemente esse valor até chegar à contribuição mínima. Nesse caso, portanto, o trabalhador deverá pagar via DARF o valor restante de R$ 41,25. Ou seja, vai aparecer mais uma conta para você pagar se você, no caso, tiver o salário reduzido, porque o seu patrão só vai pagar a metade com a redução. Ou seja, essa redução só é boa para o patrão, não para você. Se você tiver alguma dúvida referente a essa matéria, deixe um comentário no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se tiver aí possível, compartilhe um tempo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Daqui a pouco eu volto, não sai daí não, vem com a gente.